Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Power Restaurante e Lanchonete. Almoço todos os dias, de 11 às 14 horas. E jantar das 19 às 21 horas. Prato feito mais a salada à vontade por apenas R$10. Sucos, refrigerantes e deliciosos salgados. Experimente também nossa parmegiana. Power Restaurante e Lanchonete. Avenida da Moda, 2650 em Passos, em frente ao CPN. Em breve, happy hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. Muito boa noite para você que está ligado aqui na Web TV Passos. São 19 horas mais 13 minutos. Nós já falamos aqui do Fórum Municipal da cidade de Passos e aqui é o Salão do Júri. Daqui a pouquinho vai acontecer a palestra com o Dr. José Carlos. Nós estamos aguardando só mais um minutinho para que isso aconteça e que a gente vai trazer na íntegra para você essa palestra. Já, depois do intervalo, você fica ao vivo conosco aqui no programa Interviews, hoje especial com essa palestra do Dr. José Carlos Júnior. De volta aqui ao vivo do Fórum Municipal, nós estamos no Salão do Júri, aguardando o início da palestra. Você vê aí no vídeo à frente o Dr. Paulo, o Dr. Cucamoto e também o Dr. José Carlos. Daqui a pouquinho nós teremos o início desta palestra, o direito fundamental a uma administração pública honesta, né? Nós conversávamos com o Dr. José Carlos e ele dizia que, o Dr. Paulo também, que muitos prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara foram convidados. Eu acho que todos ficaram para ver aqui na Web TV Passos, né? Dentro de instantes, então, teremos este início dessa palestra
Deixa eu saber aqui do Paulinho, rapidamente aqui, do doutor Paulo. Paulo, por favor, de lado aqui, para que a gente possa... Daqui a instante nós teremos a palestra. Sim, já está começando já. O pessoal está esperando o pessoal chegar para a gente dar início aos trabalhos. Então a semana termina amanhã com... praticamente essa palestra encerra amanhã só a arrecadação dos alimentos. Sim, a gente teve uma semana de palestras durante a tarde, né, e hoje encerramos com a palestra do Dr. Zé Carlos. Então, até a gente acompanhou, conversou com o doutor Antônio, ele explicou, participou com a gente, até junto com o Dirley, e essa arrecadação de alimentos vai toda para o asilo. Toda para o asilo. Ela já foi feita ou vai ser feita amanhã? Está sendo feita já, está sendo arrecadado na promotoria e amanhã encerra a arrecadação. Essa semana ela quis aproximar mais o Ministério Público das pessoas e também da comunidade? Essa semana é a semana do Ministério Público de Minas Gerais, que é o aniversário do Ministério Público de Minas Gerais. E tradicionalmente a Procuradoria-Geral faz um evento na capital. E a gente quis fazer um evento aqui no interior também para congregar os colegas, magistrados, advogados, estudantes, para comemorar com a gente a Semana do Ministério Público e debater boas ideias. A gente sabe que na hora que a pessoa mais precisa, ela recorre ao Ministério Público. Hoje ela teria uma oportunidade muito grande de estar aqui acompanhando esse trabalho todo, e o povo só procura quando precisa, né? Sim. Mas o pessoal deve estar em casa, né, para assistir. Então vamos aguardar. Vamos aguardar, o microfone dele já está lá, a hora que ele for começar. Né, doutor? Rapidamente aqui, nós estamos ao vivo lá. O senhor vai abordar um assunto sobre administração pública. O que nós vamos tentar apresentar aqui à sociedade é uma explanação tentando demonstrar a evolução histórica da corrupção. Esse câncer que está aí, as tentativas que a sociedade brasileira vem ao longo de toda a estruturação da nossa república buscando avançar. E obviamente que passamos por mais um percalço, agora nessa atualidade, como já superamos no passado, teremos outros no futuro. E, obviamente, que o momento, então, é de cada vez mais o cidadão participar da vida política e buscar, tentar, com a sua contribuição, com o seu modo de agir perante toda a comunidade, o aprimoramento da nossa sociedade. Vamos aguardar lá. O seu microfone está ali em cima, tá legal? Paulinho, obrigado. Muito obrigado. Então vamos aguardar, o pessoal já está por aqui, né? Tem alguns estagiários também estão acompanhando. Legal, pessoal aqui do Ministério Público, todos também estão aqui no Salão do Júri. Essa palestra parece que seria na Câmara Municipal de Passo, mas foi transferida para que acontecesse aqui, porque hoje está tendo um evento da Santa Casa também lá na Câmara Municipal de Passos, né? O doutor Paulo parece que vai apresentar. O doutor José Carlos, e você que está nos assistindo, o nosso muito obrigado, e principalmente as pessoas que são prefeitos, né, administradores públicos, ficar bem atento a essa palestra, porque ela é muito importante nesse sentido, né? Tá ligado, né? Não? Paulinho, só liga para mim. Só ligar aí. Agora. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero, sem maiores formalidades, agradecer a presença dos colegas do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, dos magistrados locais, estudantes e público em geral, servidores do Ministério Público, por estarem, né, prestigiando esse evento que se inicia, né? Tomara que seja a primeira semana do Ministério Público de Passos e que outras sejam planejadas nesse formato. A gente teve uma semana bastante bacana, né, com várias palestras, com várias exposições, que muito serviu para unir, né, os promotores com os servidores, juízes, e também para aprender. E hoje aqui eu tenho a honra de receber o Dr. Zé Carlos, né, que é o nosso coordenador do Patrimônio Público do Estado. O Dr. Zé Carlos é natural de Votuporanga, Estado de São Paulo. Tomou posse no Ministério Público de Minas Gerais no cargo de promotor de justiça em 8 de agosto de 1991. No período de 25 de janeiro de 2012 a 6 de janeiro de 2014,
cumulando suas funções de 15º promotor de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e tutela das fundações na comarca de Uberaba, esteve à frente da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Triângulo Mineiro. Em 7 de janeiro de 2014, por designação do senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, passou a compor o GEP, Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Em 7 de janeiro de 2016, passou a acumular as funções de coordenador da Regional do GAECO de Uberaba. Já em 10 de setembro de 2016, por ato do senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, assumiu as funções de secretário-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Também por ato do senhor Procurador-Geral de Justiça, em 6 de dezembro de 2016, foi desligado das funções de secretário-geral do Ministério Público de Minas Gerais, assumindo as de coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, que vem exercendo até o momento. Além do histórico do Dr. Zé Carlos no Ministério Público Mineiro, o Dr. Zé Carlos ele tem o título que eu mais admiro, que é o título de ser um promotor raiz, de ser um promotor de justiça que não perde a motivação, que não perde a garra, que não perde aquele furor de promotor de justiça no início da carreira. E além da função de coordenador, o Dr. Zé Carlos se aproxima dos promotores coordenados, pondo a mão na massa. Não fica só inventando PGAs, né, prioridades institucionais, para que os promotores do fim da linha fiquem sozinhos com a sua execução. O Dr. Zé Carlos elaborou os PGAs desse ano e foi o único coordenador de CAU que elaborou um roteiro de atuação muito bem feito, muito bem detalhado, né, ensinando o promotor de justiça o pulo do gato, o que tem que ser feito, né? Isso auxiliou a todos no estado todo. E por onde a gente anda, é o coordenador de CAU elogiado do Ministério Público. Doutor Zé Carlos, além dessa função de coordenação, né, eu tenho o senhor como um amigo e um espelho. Né, na nossa viagem até o Aflotone, vi que, em que pese os muitos anos de Ministério Público, era o mais motivado e o mais animado dos colegas. E tenho no senhor um espelho, porque eu desejo seguir a carreira do Ministério Público com esse mesmo entusiasmo. Porque é muito bacana a gente trabalhar feliz, né, trabalhar gostando do que faz, né, e com motivação. O difícil é para aquele que perde a motivação no meio do caminho. Né? Que Deus conserve a motivação do senhor e que Deus conserve a motivação de todos os colegas aqui presentes. Uma boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, me cumpre agradecer ao convite que me foi externado e foi feito pela pessoa do amigo, irmão Paulo Frank, que muito me envaidece. É sempre bom rever amigos de longa data. É sempre bom poder trazer a mensagem do Ministério Público. Então eu quero aqui agradecer de coração a esse convite. Muito me envaideceu e me traz uma alegria de poder vir aqui e ter contato com cada um dos senhores. Então muito obrigado, Paulinho. E efetivamente, eu não me canso de dizer isso por onde eu passo, de que é um dos grandes promotores de justiça na seara do patrimônio público que nós temos, não só em Minas Gerais, mas a nível de Brasil. Sem dúvida alguma, é um colega que tem, pelo Ministério Público, uma paixão pela sua função na defesa do patrimônio público, que é uma função espinhosa, tem no seu dia a dia característica bem clara de quem vestiu de fato a camisa chamada Ministério Público. Faço um agradecimento especial aos magistrados presentes, aos servidores, aos estudantes que aqui nos prestigiam e espero poder contribuir de alguma forma, não com conhecimento teórico ou jurídico, mas procurando aqui trazer alguma experiência que esses 27 anos enquanto promotor de justiça logrei conquistar, graças efetivamente ao apoio de colegas, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, da advocacia, enfim, que ao longo desses trilhos, desse caminho aqui,
fez com que tivéssemos condições de ter algum êxito nos trabalhos, né? E obviamente ter a alegria de poder trabalhar, que isso é sem dúvida alguma o grande triunfo da nossa vida, né? E é claro que eu também tenho que deixar aqui o agradecimento por estar aqui hoje e poder falar, né? Eu tive a felicidade de ter as duas avós até os 40 anos de idade. É uma bênção que poucas pessoas têm na vida. E com uma das minhas avós, eu aprendi, a minha avó paterna, eu cresci escutando ela falar que uma das maiores bênçãos que um homem pode receber na vida é ser ouvido, né? Então, por isso que toda vez que me convidam para fazer alguma apresentação, eu procuro me esforçar ao máximo para ir. Porque a oportunidade que se tem de ser ouvido é algo que a grande maioria dos homens e mulheres de toda essa humanidade que habita esse planeta chamado Terra, é exatamente o anseio deles. A verdade nua e crua é que a grande, ou quase a totalidade, sequer tem o direito de falar. O que dizer, então, de ser ouvido. Por isso que eu estou aqui e recebi esse convite como mais uma bênção que Deus me conferiu nessa vida. E também já me comprometo com os senhores que vou falar em pé, porque também aprendi com as minhas avós que nada melhor que os nossos joelhos para nos avisar o tanto que estamos sendo incômodos àqueles que estão sentados nos ouvindo. Então vou falar aqui em pé e vamos dar início exatamente a essa apresentação, que não tem um cunho jurídico. Porque, efetivamente, a hora que eu venho para dentro da Casa da Justiça, falar alguma novidade de cunho jurídico a um magistrado, a um membro do Ministério Público, um advogado, enfim, a algum operador do direito, é, sem dúvida alguma, uma atividade extremamente difícil. E a qual eu não tenho dúvida de que eu não estou preparado ainda. Então, procurarei aqui trazer algumas explicações que imagino serem necessárias e de bom sucesso à reflexão de cada um quando estiverem diante de um tema que tanto incomoda a sociedade brasileira, que é esse tema chamado corrupção. Pois muito bem, senhoras e senhores. De uma coisa eu tenho certeza aqui nessa apresentação aqui. Todos aqui têm, por certo, a convicção de que a realidade no enfrentamento da corrupção que experimentamos hoje, na atualidade, no que se refere especificamente à repressão, ela é uma realidade ímpar. Hoje, nós podemos falar com muita tranquilidade que, embora a quase totalidade dos nossos presidiários ainda se enquadrem na sigla, nos 3 P's, né? Mas nós hoje podemos ao menos dizer que, se ainda não conseguimos colocar todos que lá deveriam estar e que estão no topo da pirâmide social, ao menos podemos dizer que alguns lá já estão. Nós temos hoje, sem dúvida alguma, recolhido um ex-presidente da República, nós temos ex-senadores, nós temos ex-ministros, ou seja, nós temos uma gama de homens que até pouco tempo atrás exerciam cargos e detinham posições nessa república chamada Brasil, que vocês hão de concordar. Há 10 anos atrás, se estivéssemos aqui reunidos, seria muito difícil chegarmos à conclusão de que estaríamos presenciando o que nós estamos vivenciando aqui hoje. Ou seja, nós temos uma atuação que demonstra uma posição diferenciada do que já encontramos ao longo da história no que se refere aos órgãos de justiça no Brasil. Nós temos hoje, portanto, só para citar um exemplo, uma operação que já se tornou um ícone em toda a sociedade brasileira, que é a Operação Lava Jato. Uma operação que hoje ela trouxe a cenário nacional, trouxe aos noticiários televisivos da imprensa escrita, falada, seja lá qual for, escândalos que demonstram a nós com muita clareza os desmandos que são praticados na atualidade. E o que é mais importante, começa a trazer uma visão de que é possível também se chegar àqueles que detêm o poder econômico, o poder político.
E se nós trouxermos aqui para o cenário de Minas Gerais, eu posso assegurar aos senhores, enquanto coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, que nós temos hoje dezenas de ações em curso que representam a continuidade de toda uma mecânica, de toda uma dinâmica que os órgãos de justiça desse país têm procurado, ao menos, repito, no campo da repressão, a adotarem voltadas no sentido de dar ao menos um pequeno acalento à sociedade. Então, quando vocês veem nos noticiários, com muita facilidade, você consegue citar exemplos, então, de indivíduos que tinham um poder econômico ou político enorme, até pouco tempo atrás, e que hoje estão atrás das grades. No entanto, há uma pergunta que ninguém consegue fugir dela, aquele paradoxo do ovo e da galinha. De quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Toda essa situação que experimentamos hoje nos traz a seguinte questão. Afinal de contas, nós temos hoje mais corrupção do que havia no passado, ou nós temos hoje mais investigações relacionadas a atos de corrupção do que nós tínhamos no passado? Em outras palavras, é a corrupção que aumentou ou são os órgãos de controle que passaram a ter maior eficiência? E obviamente que quando nós entramos, qualquer pesquisa que vocês fizerem aqui, a famosa daquele maior investigador que nós temos hoje na atualidade, que superou Sherlock Holmes e vários outros investigadores, que é aquele inspetor Google, né? É espetacular esse inspetor, é um investigador de primeira monta. Se vocês fizerem uma consulta ao inspetor Google, vocês vão perceber que a resposta a isso que eu estou colocando aqui a vocês, ela envolve discussões ferrenhas, seja no âmbito até acadêmico, seja jurídico, filosófico, ou seja, há uma preocupação hoje de querer se mostrar. Afinal de contas, o que de fato mudou? Teríamos nós um maior poder de controle, o Estado, enquanto representando a sociedade e visando o combate a esses atos de corrupção? Ou, na verdade, seria a corrupção que passou a tomar uma face completamente distinta daquela que teríamos enfrentado no passado? E pensem os senhores na seguinte situação. Todos aqui, qualquer um que for estudar o tema corrupção, em uma coisa há unanimidade. Tem um ponto em que nós encontramos unanimidade. Se for um filósofo que estiver abordando, se for um jurista, se for um sociólogo, todos eles concordam. Ou ao menos a quase totalidade deles. A definição da corrupção é difícil. Definir-se, conceituar o que vem a ser corrupção, não é uma tarefa fácil, é difícil. No entanto, quando estamos observando, uma vez observada a corrupção, ela é facilmente percebida. Ela é facilmente entendida e detectada pelo aquele cidadão que estava olhando para aquele quadro naquele momento em que ocorria um ato de corrupção. E nessa discussão toda que nós estamos aqui falando para vocês, um dado chama muita atenção, para se mostrar o grau dessa nossa percepção em relação a... Se vocês forem se atentarem, por exemplo, a Lava Jato ela começou em 2014, a data da Lava Jato. No entanto, a Transparência Internacional, no último quadro que ela trouxe na avaliação do Índice de Percepção de Corrupção do Brasil, que veio aqui no ano passado, o que nós encontramos, senhoras e senhores? Apesar de nós termos pessoas levadas já ao cárcere, com condenações criminais, termos aí bilhões já recolhidos, escândalos e mais escândalos sendo noticiados, apesar de tudo isso, o que se verificou na última avaliação da Transparência Internacional? Que o índice de percepção da corrupção no Brasil houve uma queda no que se refere à nossa credibilidade. Ou seja, a sociedade, quando avaliada, quando se questionado, a sensação que se tem
é que a corrupção estaria mais agravada, e seria se agravado diante de todo o quadro. E por que isso, senhoras e senhores? Esse índice de percepção, repito, o questionamento para reflexão, seria fruto porque a corrupção de fato aumentou, ou seria porque os órgãos de controle começaram a jogar holofotes mais sobre esses atos praticados? A resposta para isso, ela exige uma reflexão um pouco passada. Nós temos que tentar entender se, de fato, ao longo de toda a colonização brasileira, se ao longo da construção disso que chamamos República Federativa do Brasil, como é que se deram os passos dessa Constituição? Para, de fato, podermos afirmar, afinal de contas, aumentou, mudou alguma coisa? E o que é que, de fato, mudou? Pois bem, então, eu queria mostrar, chamar a atenção dos senhores, que, embora muitos não se sintam acanhados em dizer a situação no Brasil é uma situação nunca antes vista no aspecto do malbaratamento do dinheiro público. A situação experimentada por nós brasileiros hoje nunca antes foi experimentada. É preciso dar uma parada nesse discurso e a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nós vivemos, sem dúvida alguma, numa república. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida de que ao menos devemos ser uma república, eu convido a ler um único artigo da Constituição Federal. O primeiro artigo. Um artigo que traz lá de forma muito clara para qualquer um poder interpretar, sem necessidade de ser qualquer expert na área jurídica. Vem lá o artigo 1º da Constituição e fala que nós somos uma república. Que aqui se tem um Estado democrático de direito. E o que é que vem isso trazer aos senhores? Esse comando aqui ele é muito simples. Olha, aqui é res pública, ou seja, essa nação aqui apresentada, ela é de toda a sociedade. Se estamos diante do Estado democrático de direito, quer se dizer que toda a máquina pública vinculada a esse Estado, ela deve se prestar a satisfazer o interesse público. Ela se presta a satisfazer o interesse do cidadão, da sociedade como um todo. E mais, se estamos diante do Estado de Direito, significa mais que todos devem se subjugar aos comandos da legislação. Não se tem ninguém aqui acima da lei. Não se tem ninguém aqui acima do bem e do mal. Todos, não importa quem, detenha ele o cargo que foi, tenha ele a posição, o patrimônio que seja, compete a ele submeter-se às regras. Por quê? Muito simples. Deve ele atender às regras e satisfazer o interesse público, porque somos uma república. E somos uma república onde vigora o Estado democrático de direito. E esse mesmo artigo, ele vai ainda mais aprofundando quando ele chega e diz, olha, e todo esse aparato que nós conhecemos aqui, ele se presta a quê? Ele se presta, dentre alguns outros fundamentos, à garantia da dignidade da pessoa humana. O cidadão aqui dentro, ele tem que ser respeitado e ele deve ter uma vida digna. Mas não para por aí, não. Se vocês passarem ainda, vocês vão lá, se forem lá no artigo 3º da Constituição, vocês vão perceber que ainda, perdão, artigo 3º, no artigo 6º da Constituição, vocês vão perceber que a Constituição, de forma ainda mais clara, além de dizer, olha, você Estado, você agente público, submeta-se aos comandos da lei e faça da sua missão a satisfação do interesse público. Ela ainda vem e fala como devo fazê-lo. De que forma que o Estado deve garantir essa dignidade ao cidadão, zelando para a atuação de políticas públicas que assegure uma educação de qualidade, que garanta uma saúde mínima ao cidadão, que lhe propicie, com as políticas públicas, o direito a também ter um lazer, a ter uma casa digna, não uma mansão, mas uma casa que permita levar a sua família e ali poder apresentá-la como um local onde poderão viver com dignidade. Enfim, vem lá o artigo 6º e apresenta uma série de políticas públicas que devem ser desenvolvidas. Mas não para ainda, com mais um artigo apenas eu lendo na Constituição, eu chego lá no artigo 37 da Constituição e já não bastasse a Constituição dizer aos agentes como, aliás, o que devem fazer, vem ainda a Constituição com uma preocupação e fala como você deve se comportar. No seu desenvolver dessa sua ação, não importa o cargo ou função que você desempenhe, você vai ter que agir dentro dos princípios da moralidade.
Ou seja, não há que se agir com aquela historinha de cartas escondidas atrás das mangas. Não cabe má fé na administração pública. Você deve agir dentro do princípio da legalidade. A lei é o seu comando. Porque um Estado que não respeita a lei, nós sabemos muito bem do que ele é capaz de fazer. Mas ainda vem e fala, você é agente público, além de agir dentro da legalidade, com moralidade, você tem a obrigação de se comportar de forma a tratar todos com impessoalidade. Não é para ficar fazendo favores. Vem esse mesmo artigo e apresenta, pasmem vocês, mas esse artigo existe na Constituição. Trate você de agir com eficiência. É incrível, mas se alguém aqui não sabe, mas até na Constituição está dito que o serviço público deve ser eficiente. Logo, já garanto a vocês que é lenda aquela história de quando você chega a um balcão, você, para ser atendido, o indivíduo ou a indivídua, né, está lá e ao WhatsApp. E ali ela continua no WhatsApp, porque ela está numa conversa, acertando como será o jantar de hoje à noite e, obviamente, que ele tem que terminar a conversa antes de vir até o balcão. E aqui eu estou dando um exemplo um tanto que folclórico, mas é para mostrar que cumpre a nós, agentes públicos, agirmos da melhor forma possível, no mais curto espaço e da forma mais econômica, com produtividade e qualidade. Ou seja, se vocês perceberem, então, nós temos na nossa Constituição, e eu citando aqui apenas 3 artigos, uma Constituição que deixa bem claro quem é e como deve ser um agente público. No entanto, nós temos que entender que essa república, alicitada no artigo 1º da nossa Constituição Federal, essa república ela não foi construída no estalar de dedos em outubro de 1988. Não é apenas através do texto lançado em um papel que você constrói uma república. Não é porque você tem um artigo de lei ou um artigo na Constituição dizendo o que deve haver naquela república que necessariamente, da noite para o dia, nós teremos instalado naquela república tudo aquilo que foi previsto. Aliás, é lamentável que ainda existam, e não são poucos, aqueles que imaginam que tudo se resolverá no país com a edição de leis. Quiséramos nós que fosse assim. Aliás, é fruto desse pensamento equivocado de que tudo se resolve com a edição das leis, que nós temos aqui no Brasil aquele grande problema de uma coisa que é muito peculiar nossa, né? Aqui no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Né? Isso explica isso a hora que você senta com o pessoal, um americano, vocês contar para ele como é que a lei não pega. Não, essa lei não pegou lá no Brasil. Como não pegou? Não pegou. Pega, não, nós chamamos assim, despiciando essa lei, que é um termo bonito até a hora que você fala, né? Mas o que é? Por que nós temos esse problema do pega e não pega? Exatamente por causa de que, ao contrário de termos sempre em mente que a atividade legislativa, ela vem após a consolidação de costumes na sociedade, aqui nós ainda temos uma ideia falsa, uma ideia equivocada, de que nós vamos conseguir mudar todo um comportamento apenas através da edição de uma lei. E aí logo que nós sabemos muito bem que não são raras aquelas leis que são impostas, mas que obviamente não representaram, elas não detêm o quê? Qualquer legitimidade perante a comunidade. Por quê? Porque ela não foi discutida, ela não foi traduzida perante a comunidade. Aqui ainda vocês vão dizer para mim, falar assim, não, Zé Carlos, eu gosto, eu adoro hora que se faz essa colocação, não, Zé Carlos, mas não vai discutir com a sociedade, porque cá entre nós, o brasileiro não participa da discussão. Audiência pública, ele não vai à audiência pública. E cá entre nós, vou dizer a vocês, eu só vou naquelas que eu sou obrigado como promotor. Porque basta um indivíduo ir na segunda audiência pública, pelo menos nas que eu fui, talvez eu possa estar sendo injusto com alguma outra audiência pública que eu não fui. Eu estou dizendo as que eu fui. A audiência pública hoje, ao menos as que eu fui, e foram muitas, eu posso lhes assegurar, é como se fazer um bolo. Você anuncia para todo mundo, nós vamos amanhã fazer um bolo, estou convidando todos os padeiros da cidade ou toda a comunidade para vir aqui participar da feitura desse bolo. Só que a hora que chega na hora, o que nós sabemos que acontece? Imagina, é igual a história da, como é que chama aí, a participativa, não,
orçamento participativo. Na hora de discutir a política de orçamentária, você faz audiência pública, mas como é que funciona? É a história do bolo. O bolo já está pronto, lá no quartinho do fundo. O que se solta para se debater pelo cidadão? Se solta para se debater no cidadão apenas a quantidade daquele arroz, daquele açúcar de padaria que vai ser jogado em cima lá do bolo, porque o resto do bolo já foi decidido. E aí daquele que vai àquela discussão e vai lá e tenta levar alguma mensagem diferente, porque nós sabemos que já tem um batalhão para se contestar. Ou seja, a grande dificuldade, aqui tem que se fazer uma meia-culpa minha, enquanto promotor de justiça, os juízes, os defensores públicos, os prefeitos, os vereadores. Ou seja, a grande dificuldade do brasileiro, enquanto num cargo de agente público, eu, como agente público, eu adoro ouvir a própria voz. A grande dificuldade que nós encontramos é ouvir a voz dos outros. Vocês vão perceber que se não me der um tempo aqui daqui a pouco e tomar o microfone, eu vou estendendo até lá para as 10, 11 horas da noite falando. Por quê? Porque ouvir a própria voz é uma maravilha. O difícil é ouvir a voz do outro. Então, nós temos aqui no Brasil exatamente a hora que entramos, por exemplo, na questão da lei que pega e da lei que não pega, o não pegar dessa lei, em não raras vezes, decorre exatamente do quê? Da falta de legitimidade que aquela lei foi construída perante a comunidade. A sociedade não foi ouvida. E é exatamente uma cultura, porque tretou, relou, com perdão daqui do trocadilho, nós sabemos muito bem que quando começamos a enfrentar algumas dificuldades no Brasil, a primeira tese em qualquer debate, vocês sempre vão encontrar alguém levantando a mão e falar assim, não, eu acho que nesse caso aqui nós tínhamos que fazer uma lei falando isso daqui. Exatamente, como se fazer a lei fosse a solução de todos os problemas. Quando sabemos muito bem que o principal de tudo era, primeiro vamos cumprir com clareza as que já existem, e aí depois nós vamos trabalhando para ir modificando e aperfeiçoando, porque sabidamente todas as normas aqui previstas, elas devem evoluir continuamente, porque a própria sociedade evolui. Pois bem, senhoras e senhores, com esse preâmbulo para mostrar que a República não se constrói de um dia por outro, não é porque na Constituição de 1988 tem uma série de comandos lá importantíssimos e que respeitam a cidadania, que necessariamente no dia que houve, a hora que Ulisses Guimarães disse está promulgada a Constituição Cidadã, que no instante após esse discurso dele, nós já tínhamos ali construída toda aquela república ali posta. Não. Assim como também, senhoras e senhores, em 1889, quando foi proclamada a República, aquela República Brasileira, tenham certeza, senhores, no dia 16 de novembro, pouca coisa de 1889, pouca coisa foi diferente do que foi o dia 15 e o dia 14 de novembro de 1889. Por quê? Porque uma república você vai construindo paulatinamente. E o que é que nós tínhamos antes dessa república? Bom, nós sabemos muito bem que em 1500 aportaram aqui os portugueses. E aqui vieram inicialmente com qual espírito, senhoras e senhores? Com o espírito apenas e tão somente de manter aqui um quintal. Tanto que, sabidamente, as primeiras 3 décadas, aqui e nada era a mesma coisa para a nossa corte portuguesa. Não havia qualquer objetivo, como se encontrava em outras colonizações, que era efetivamente da construção de um país. Nós, durante muito tempo, fomos tratados como um mero quintal. E, obviamente, que nesse distanciamento de Brasil e corte entre o cidadão, o plebeu que estava aqui no sertão do Novo Mundo e aqueles que estavam lá nos palácios da corte do Primeiro Mundo na Europa, esse distanciamento acabou provocando o quê, senhoras e senhores? Acabou exercitando no cidadão que aqui estava uma criatividade ímpar. Exatamente até com que propósito? De poder burlar o sistema que ali estava posto. Nós começamos então, senhoras e senhores, apesar do Brasil, inclusive, ser reconhecidamente um país das oportunidades, a terra das oportunidades, e assim o é chamado, e até hoje era já lá no século XVI, nós temos que compreender que a forma como aqui era visto era uma forma extremamente diferente. Aqui era visto como um local para se explorar, e não aqui como um local para se construir. Foi com essa cultura que foi se amealhando toda a nossa colonização.
Até que, de repente, aqui tratado como um simples curral, o que nós encontramos aqui em 1808, senhoras e senhores? De repente, do nada, aqui não tinha Estado. E, aliás, o que nós aprendemos todos aqui, quando está lá no primeiro ano de faculdade, foi aprender Sociologia, IED, né, os professores de Filosofia, o que nós aprendemos do Estado, né? Todos nós aqui aprendemos que é a sociedade que surge do Estado ou o Estado que surge da sociedade? Todos nós aqui aprendemos. Não, o Estado surge da sociedade. Sim, exatamente. E o que aconteceu com nós aqui em 1808? Até 1808 aqui era um quintal. Aliás, tinha as capitanias hereditárias, né? Era mais um quintal mesmo. Vamos dividir a fazenda aqui em pedaços. Então, era essa a cultura. Pois muito bem. 1808, o quintal, de repente. Dom João VI, fugindo de Napoleão, não é isso? Deu um golpe dos bons em Napoleão. Pega lá e vem baixar aqui. Primeiro ele foi para Salvador, né? Mas a hora que ele chegou em Salvador, viu aquela bacia, aquele litoral amplo, né? Já olhou e falou assim, aí tem uns que falam, não, que aprendíamos no passado na escola. Não, mas ele veio com o objetivo para descer até mais embaixo, porque Salvador já estava mais colonizado, já era mais avançado, não era mais ou menos assim, né? Não, então vou contar para vocês também uma outra história. Tinha um outro problema também, é que nós sabíamos que os navios holandeses ou os navios franceses, para entrar lá em Salvador era facinho, diferentemente do que nós conhecemos numa Baía de Guanabara, né, que é um forte natural, né, você encheu depois daquela baía de canhões e obviamente que os navios holandeses, os navios franceses nem iam passar perto. Pois muito bem, vem a corte fugindo de Napoleão, se instala aqui. Tínhamos um estado aqui já, senhoras e senhores? Não tínhamos. Aí, de repente, chega todo o Estado pronto e desemboca. Senhoras e senhores, aquilo foi um encantamento, o deslumbramento. De repente, aquele Estado todo, aquele país largado, aquele quintal vasto, cheio de capim, precisando ser capinado, de repente tem ele, aquela vastidão de cargos da corte para serem negociados. De repente, você começa a ver aquela possibilidade de ter contato direto com as pessoas da corte e graças àquele contato que hoje chamamos maldosamente, naquela época não era, de tráfico de influência, começamos a conquistar vantagem, começamos a aprender que a proximidade com o poder, ela é interessante. E obviamente que a partir do momento que se tem uma proximidade com o poder com pouca regulamentação, a tendência dos que têm o poder é naturalmente abusarem desse poder. E assim vai se construindo a nossa nação. Temos um marco muito interessante quando se começa a perceber, e não apenas por imposição nossa, mas uma imposição mundial, que é necessário também, a sociedade mundial ela tem os degraus de evolução. E nós começamos a verificar, principalmente aí verificamos no século XIX, dois grandes marcos importantes, aliás, três. Nós temos o que, senhoras e senhores? A proibição do tráfico negreiro, um grande avanço, mas que implicou para nós em 1850, quando houve a proibição aqui, e implicou algumas consequências. Temos a abolição da escravatura e, obviamente, temos em 1889 a proclamação da República. Ali nós temos um marco importantíssimo. Mas, repito, não foi no dia 16 de novembro que mudou-se o que havia até o dia 14 de novembro de 1889. Por quê, senhoras e senhores? Porque vocês vão de concordar comigo que com o fim do tráfico negreiro, o fim da escravatura, isso implicou em perdas para alguém. Claro que foi um avanço humanitário espetacular. E que ainda precisa avançar muito para que isso se concretize de fato, né, na sua plenitude. Mas teve gente que perdeu dinheiro com isso. Teve gente que se sentiu incomodada. A proclamação da República foi importante no Brasil, sem dúvida. Mas eu posso assegurar aos senhores que teve gente que não gostou da proclamação da República. Quem não gostou da abolição dos escravos? Quem foi absolutamente contra o tráfico negreiro? Aqueles que exploravam a mão de obra gratuita dos negros. Aqueles que tinham escravos podem ter absoluta convicção. Eles não se sentiram tão bem situados naquele momento.
aqueles que participavam dos bailes da corte, os amigos do rei, não tenham dúvidas, senhoras e senhores. Eles também se incomodaram quando disseram que os bailes da corte não seriam mais os bailes da corte. De repente, aquilo que era tudo do rei e dos amigos do rei, vem alguém, fala, aquilo agora é de toda uma comunidade. Aqui agora nessa sociedade aqui nós não temos mais escravos. Independente da cor, teremos que tratar todos iguais. Aqueles que estavam por cima se sentiram incomodados. De repente agora vem e diz, olha, isso que era só de alguns, agora é de toda a sociedade a riqueza desse país. Vocês vão de concordar que isso implicou no dia 16 de novembro de 1889 em uma postura bem clara. A postura do quê? Nós precisamos encontrar uma forma de manter o status que tínhamos até então. E qual é a forma que, aliás, depois vocês me contem mais ao final, se essa forma mudou. Qual é a forma que foi encontrada e que nós verificamos isso nas primeiras décadas da República? Pena que continuou, mas é que começou-se então, que nós veremos daqui a pouco, as modificações legislativas nesse Brasil. O que nós encontramos? Nós encontramos de forma bem clara, eu não vou mais participar dos bailes da corte, eu não vou ser, não basta mais agora eu ser amigo do rei para eu ser o marechal não sei do que, para eu ser o dono, o coronel daquela região, não basta, não. Agora nós vamos ter eleições, perfeitamente, então beleza, nós que detemos o poder até o dia 14 de novembro, vamos agora então, valendo do nosso poder econômico que temos, e que ainda não se esfacelou, faremos agora as medidas necessárias para assegurarmos que, em eleições viciadas, continuemos nós no poder. E assim continua. Aliás, se vocês pegarem no pós-eleições, vocês vão perceberem como é que nós temos, né? Para vocês terem muitos aqui já sabem, mas no Brasil colonial, após a independência de 1822 até 1889, vocês vão verificar lá que o direito a poder votar, que aí existiam os cargos que era eletivo, era de acordo com a situação econômica. Você tinha lá alguns critérios que não era todo mundo que podia votar. E o diferencial entre poder votar ou não era exatamente o que, senhoras e senhores? O diferencial de quem mantinha o poder econômico. Era necessário que tivesse uma determinada renda, uma determinada posse, para que se tivesse, então, o direito a poder votar. E tão logo se instalou a República, muitos aqui podem imaginar, falar assim, nossa, se instalou a República, no outro ano já tivemos eleições gerais e todo mundo votando certinho. Não, peraí. Eu sou amigo, eu frequentava a corte. Não é assim, eu quero continuar, só que agora não vai ser mais o baile da corte, agora vai ser o baile do palácio. E eu quero continuar desfrutando das vantagens. Vamos viciar as eleições. E quem aqui nunca ouviu falar no termo voto de cabresto? Aliás, nós temos até hoje, né? Mas agora é camuflado. Mas teve uma época que o voto de cabresto, ele era um voto de cabresto institucionalizado. Quem nunca ouviu aqui falar da história de dar uma botina de um pé, dar o pé direito, depois, passadas as eleições, se eu ganhar, vem o pé esquerdo. Quem nunca ouviu falar em voto comprado ou voto vendido? Vocês percebem, então, que nós temos a instituição da República Brasileira. Mas a instituição da República Brasileira, num primeiro momento, ela surge apenas e tão somente no papel, senhoras e senhores. Mesmo após o dia 15 de novembro, a sociedade que imaginava, acabei com os bailes da corte, acabei com as capitanias hereditárias, criei agora a sociedade brasileira, a República Federativa do Brasil. E agora nós temos uma república. Ou seja, toda a riqueza dessa nação, essa riqueza pertence à sociedade, a todos os cidadãos brasileiros. Engano seu. Nós tivemos então o quê? Uma mobilização de tal monta de que aqueles que se mantinham no poder continuaram mantendo-se no poder. E qual foi efetivamente os dois instrumentos que se assegurou e os historiadores nos apresentam? Primeiro, vício nas eleições, utilizando através do poderio econômico e político. Hoje nós temos esse tipo de problema no Brasil, ou isso que nós estamos vendo na televisão não é não, né? É novo. É só naquela época. Ou seja, para se manter no poder. Ontem e hoje,
a artimanha é a mesma. E o poder político, ele vem através, ou vice-versa, que aqui também nós vamos entrar na questão de quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. O poder econômico, ele garante o poder político. E qual foi a outra grande estrutura que nós verificamos já nas primeiras décadas de depois da evolução histórica da legislação nos comprova isso? Além dos vícios nas eleições, que se presta aqui, quero continuar fazendo parte dos bailes da corte. Eu tinha uma outra, vamos fraudar as concessões das obras públicas. Eu tenho aqui então também o poder econômico. E aqui vem o ciclo que se vai se abastecendo. Eu abasteço o vício da eleição com os recursos que eu busco através de fraudes em contratações públicas. E assim vai se caminhando. Mas a sociedade, assim como ela evoluiu, senhoras e senhores, em 1889, vocês vão perceber que ela não tardou para ela perceber que só a proclamação da República não adiantava. Tanto que, o que nós encontramos em 1940? Em 1940, com o nosso Código Penal, que é o Código Penal de 1940, que apesar dos inúmeros remendos que nós temos, ainda é o nosso Código Penal na atualidade, vocês vão verificar o que nesse Código Penal? Pela primeira vez, prevê-se na legislação brasileira a figura penal do corrupto e do corruptor. Parem vocês para pensar, até 1940 não havia na legislação brasileira a figura do corrupto e do corruptor, do crime de corrupção. E, senhores, eu lhes pergunto, por que precisou fazer uma lei? Porque algum Espírito Santo baixou no nosso legislador à época e disse, vamos fazer um código e esse código vai prever a figura do corrupto e do corruptor que nós não conhecemos. Não. É porque à época houve uma mobilização da sociedade porque ela sentia, especialmente com o fim do tráfico negreiro, com a abolição da escravatura, com a proclamação da República, onde se viu o levante daqueles que detinham o poder. Vamos fraudar as eleições, vamos fraudar as concessões de obras públicas. A sociedade brasileira, velho, nós queremos também evoluir. E vem advento do Código de 1940, que traz a figura do corrupto e do corruptor. Por quê? A sociedade, à época, experimentava essa situação. Mas não bastou. Construímos a figura penal do corrupto e do corruptor, mas ainda era preciso avançar. E a sociedade cobrou tanto que nós encontramos lá em 1957 e 1958 a Lei Pitombo. O Pitombo é por causa do meu cunhado. Eu tenho um cunhado fosse bom, não chamava Pitombo, né? Mas o meu chama Pitombo, né? E ele, com razão do Pitombo, toda hora que eu vou falar Pitombo, o Pitombo vem natural. Mas nós temos a Lei Pitombo Godoy Ilha e a Lei Bilac Pinto, que vem e traz exatamente o que, senhoras e senhores? Qual é a grande inovação dessas duas leis? Elas vêm e trazem esses dispositivos legais, trazem a possibilidade de você utilizar-se de um instrumento para buscar o patrimônio daquele que está se enriquecendo ilicitamente. Olha o avanço que isso implica, as custas do erário que está causando, mas também traz um aperfeiçoamento até mesmo na definição do que nós chamamos de agente público. E vocês vão de concordar comigo que se a legislação evoluiu assim à época, é porque o momento social que ali se traduzia exigia que houvesse esses dispositivos. Alguém, por certo, estava se corrompendo e sendo corrompido, estava se corrompendo ou corrompendo. E outro estava fazendo o que, senhoras e senhores? Se locupletando às custas do erário. E a nossa legislação foi evoluindo. Não tardou, o que nós temos, senhoras e senhores? Uma legislação que está em vigor até hoje. Em 1965, nós temos a Lei da Ação Popular. Qual é o grande propósito, qual é o grande diferencial dessa ação? Vem esse dispositivo e traz que você, cidadão, você próprio, pode, através do seu patrono, buscar perante o judiciário a reparação de um dano causado ao erário e atacar a ilegalidade de um ato praticado da administração. Olhem, senhoras e senhores, saímos ali de uma monarquia, enfrentamos a abolição da escravatura, fomos construindo a figura do corrupto e do corruptor, trazemos agora dispositivos que permitem você ir no patrimônio daquele que está querendo lesionar o erário, que já lesionou, e agora mais do que isso, permite-se ao próprio cidadão que ele busque no judiciário a reparação de danos que estão sendo causados ao erário e a anulação de atos tidos como ilegais. Que avanço que isso representou.
Em 1967, o que nós temos, além do nascimento da criatura que vos fala? Nós temos um outro marco também na legislação dos microsistemas de enfrentamento à corrupção. Nós temos o Decreto-Lei 201, que todos nós aqui conhecemos, que traz a responsabilidade política e penal de quem? Dos prefeitos e vereadores. E se vocês forem lá nesse decreto, chamam a atenção, leiam lá o tipo de diversas das figuras penais que lá estão. Vocês vão verificar o seguinte: aquilo ali não foi obra da criatividade de um legislador que sonhou e falou, deixa eu tentar imaginar o que é que podem eventualmente praticar no exercício de um mandato. Aquilo ali é fruto do quê? Se surgiu aquela lei descrevendo aquelas condutas, é porque necessariamente viu-se necessário tipificar aquelas condutas que exteriorizam o quê, senhoras e senhores? Nada mais do que qual propósito? Aquele mesmo propósito que nós encontramos tão logo houve a proclamação da República. A manutenção do poder, seja viciando os pleitos eleitorais e valendo-se do poder econômico alcançado com o quê? Com as fraudes das concessões de obras públicas. E aí os senhores pensam, parou por aqui? Não, nós encontramos aí depois, senhoras e senhores, o quê? Um grande marco na história desse nosso país. A Constituição de 1988, que é aquela que eu falei lá no comecinho, trazendo exatamente só naqueles 3 artigos comandos tão importantes. E essa legislação, ela depois veio acompanhada do quê? Nós temos em 1992, regulamentando efetivamente, vem aqui para dar a plena aplicabilidade à nossa Constituição. Nós temos o quê? A Lei 8.429 de 1992, a nossa LIA, ou se preferir, a Lei de Improbidade Administrativa, que vem e traz o quê? Traz exatamente a clareza de que você, agente público, não importa quem, o cargo, o poder, o órgão em que esteja, você deve, de fato, respeitar aqueles comandos que estão na Constituição, em especial, inclusive, os do artigo 37. E se não fizer, as sanções que lhes são postas, além daquelas que muitas delas começaram lá em 1940, seja as de natureza penal, além daquelas, também essas aqui. E em 3 grupos nós podemos distinguir. Nós temos lá os atos que atentam contra os princípios da administração pública, nós temos lá os que geram dano ao erário e aqueles que causam enriquecimento, provocam enriquecimento do agente. E sanções de natureza civil, que vocês vão de concordar comigo, sanções severas. Mas não era suficiente. A sociedade reconhece a importância. Mas a sociedade brasileira, assim como ela começou a evoluir, e nós temos uns saltos de evolução a partir de 1889, ela vem evoluindo e ela fala o seguinte, não, precisa mais. Em 1993 nós temos uma lei que é a famosa 866, não é isso? Esse número, aliás, pelo ser 666, alguns agentes públicos costumam fazer algum paralelo com alguma figura religiosa, poderia se dizer. Pois muito bem, mas o que é que nós temos aqui nessa lei? Muitos aqui vão falar assim, é a lei que regula as licitações. Não, deixa eu falar. A parte de licitações nós já tínhamos normas anteriores à 866. A grande inovação da lei 866, vejam aqui vocês, olha o saldo que a sociedade faz. E é tudo isso perguntando para vocês, será que isso que nós estamos experimentando hoje realmente é só de hoje? A Lei 866, ela vem e traz uma parte que as pessoas costumam esquecer, não dão tanto valor. É a possibilidade da administração, ela própria, aplicar sanções administrativas àqueles que contratam com a administração pública, mas não se comportam como deveriam se comportar. Então é ali que nós temos, inclusive, a possibilidade de aplicações de multa. Você verifica lá a possibilidade da rescisão dos contratos e, inclusive, há aplicações de algumas sanções àquelas empresas que ousaram se comportar em má fé em relação à administração pública. Mas não parou por aí, não. Até porque essa 866, ela veio assim, numa tentativa de cobrir aquela lacuna que ainda havia deixado a 8.429, quando se fala dos particulares, vamos falar daqui a pouco. Pois muito bem, mas em 2010, o que nós temos, senhoras e senhores? Em 2010 nós temos aqui um grande salto, que é a nossa famosa lei da ficha limpa, que aliás eu detesto quando alguém chama ela de lei da ficha limpa. Porque eu acho super interessante por que você vai falar que o indivíduo está inserido na lei da ficha limpa. Alguém me explica. Porque a intenção, se for, você está inserido na lei da ficha limpa. É uma pessoa limpa, né? Eu entendo que não, que nós temos que chamar essa lei de lei da ficha suja. E por que tu não está participando da eleição? Porque tu tem ficha suja.
A lei que te pegou é da ficha suja. Então eu não sei de onde é que tiraram essa possibilidade. Mas é igual a história do corrupto, né? O corrupto, o que é um corrupto? O corrupto é um ladrão. Vocês concordam comigo? Quando nós estamos falando no aspecto estrito penal, né? Por que é que eu tenho que chamar um indivíduo de corrupto? Não, tu é ladrão. Não é? Mas parece que o ladrão, nós temos ainda aquela cultura ainda da pré-abolição, pré-república, né? De que ladrão é pro pobre. O cara, quando é um cara granfino, ele é corrupto. Parece mais ameno, né? Mas ele é ladrão. Nós temos que começar a botar isso na cultura. Igual a ficha. Qual é a ficha que ele está inserido? Ele está inserido na lei da ficha suja. Que aí é essa questão de mudança de paradigma. Pois muito bem, em 2010 nós temos um avanço. Vejam só, até 1940 nós não tínhamos previsto na nossa legislação a figura do corrupto e do corruptor na nossa legislação penal. Vejam só, o salto que nós tivemos de 1940 são 70 anos. Em 70 anos nós saímos da ausência de uma previsão legal para uma norma que vem e diz: você condenado em segunda instância em determinadas circunstâncias, você sequer vai poder concorrer a um cargo público. Vocês vão de concordar comigo que isso representa um grande avanço. E vem de acordo com o que, senhoras e senhores? Vem de acordo com os anseios da sociedade. Isso aqui não é algo que foi construído no estalar, como alguns, vez ou outra, eu sou obrigado a escutar, né? O duro é a hora que você vê ainda altas autoridades, né, de cortes ainda querendo vir e se levantar contra a lei da ficha suja, e aí alguns não se cansam até hoje, né? Já passou 8 anos e fico falando assim, eu já escutei que, não na hora de colocar no papel, mas na hora que faz discurso, principalmente em entrevista, em alguns programas de televisão, de forma indireta, insinua-se até uma inconstitucionalidade, pasmem, dessa lei. É de naná, como diria, né? Pois bem, essa lei, ela representou um avanço. E o avanço que vem é de todo esse sentido. O seu comportamento é um comportamento daquele que da mesma forma daquele que se comportou quando houve a proclamação da República. Você não aceita que a sociedade brasileira seja a detentora das riquezas desse país. Você não aceita que todo cidadão brasileiro está submisso aos comandos da lei. Por isso você tem que ser extirpado da vida política, da vida pública dessa sociedade. É simples assim. E não foi nada construído da noite para o dia. Isso começou a se construir, esse pensamento, em 1889. Pois muito bem, senhoras e senhores. Mas ainda era pouco. E aí nós temos 2013, e cá entre nós, convenhamos, 2013 foi efetivamente um ano feliz no enfrentamento à corrupção em termos de legislação. Por quê? Porque nós temos duas importantes normas. Nós temos, de um lado, a lei da improbidade empresarial, ou se preferirem a lei anticorrupção, ou se vocês preferirem a lei que nós chamamos, como é que ela... Não, a lei 846 de 2013. Essa legislação, qual veio ela? Ela veio exatamente para tentar suprir aquela lacuna que nós enfrentávamos desde 1992 com a Lei 8.429. Qual seja, para se buscar aquelas sanções quando você verificava a prática de atos contra a máquina pública, era necessário que houvesse não apenas a indicação da empresa ou do particular, mas também era necessário, e é necessário, que houvesse a participação de agentes públicos. Em quantas vezes não se deparei, e eu ingressei no Ministério Público em 1900, como promotor, que eu fui estagiário na década de 80, né? Alguns aqui estavam fazendo, nem tinha nascido, né? As meninas ali, mas perfeito. Eu em 1987, 88, 89, eu era estagiário do Ministério Público lá no estado de São Paulo, né? Então eu sei o que é uma promotoria antes da Constituição de 88, né? Claro que sobre a visão, o olhar de um garoto que tinha 19 anos e que era um estagiário ali, mas e podia aproveitar e vivenciar toda a dinâmica, por ser promotor de justiça e não ter ido a procurador de justiça até hoje, que era estar dentro de uma promotoria na década de 90, e na década de 90 nós sabemos muito bem quem, né, Antônio? E na década de 90, o que era a participação do Ministério Público? O Ministério Público, a visão que se tinha do Ministério Público era como aquela visão do militar. A visão, você tem invadir e ocupar. Em 1988 vem aquela Constituição que nos dá aquela gama de atribuições. Da noite para o dia ganhamos várias atribuições. E uma estrutura cá entre nós, quem foi promotor na década e ingressou em 1991, trabalhou numa promotoria em 87, 88, 89, sabe o que era a estrutura do Ministério Público naquela época.
você tinha que fazer o quê? A ordem era invada. Nós tínhamos que invadir. Nós tínhamos que invadir o espaço. Ou seja, por isso que na década de 90, o que era o bom promotor ou promotor atuante? Era aquele promotor que instaurava inquérito civil, que instaurava APP, que instaurava procedimento para investigar. Ele instaurava, certo? E instaurava. Aí no dia seguinte ele fazia e instaurava outro. E o que eram as notícias dos jornais? É porque não tem internet. Naquela época não tinha internet, vocês vão ter dificuldade de achar jornais da época, né? Mas eu tenho guardado alguns, né? Então qual que era a matéria do jornal? Ministério Público instaura inquérito civil para investigar isso. Vocês não fazem, mas eu vou contar para vocês o primeiro inquérito civil que eu instaurei a portaria, vocês não fazem. Naquela época eu não tinha nem fax na promotoria, né? Então eu lembro que eu liguei para um colega, depois de muito custo, eu descobri um promotor que tinha já instaurado o inquérito civil, e eu falei para ele me ditou por telefone como é que era a portaria do inquérito civil, né? E eu escrevendo à mão, e aí depois eu fiz uma adaptação daquela portaria e fiz o inquérito civil. Mas o que era? Nós tínhamos que o quê? Invadir. E obviamente que quem foi promotor naquela época, e só naquela época, ele imagina que o promotor de justiça, que a sociedade espera, é aquele mesmo, que naquela época era o que se esperava. Por isso que muitas das vezes chega lá em alguns órgãos, aí o indivíduo vê, mas por que não instaurou esse procedimento, né? Por que o promotor arquivou isso daqui? É porque isso aqui hoje e nada para a sociedade é a mesma coisa. Aquilo que foi na época que você foi promotor de justiça não representa mais nada para a sociedade. E assim passou, na primeira década de 2010, só que do século XXI mudou também, aí já mudou. Lembra que é invadir. Em termos militares nós sabemos, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, né? Agora uma coisa bem diferente de invadir é ocupar, né? Você invade um território. Agora você só diz que você ocupou aquele território no exato momento o quê? Em que você consegue impor ali, modificar a realidade daquele território, em que você leva àquele território os seus conceitos, os seus costumes. Pois muito bem, nós invadimos na década de 90. Aí veio a primeira década do século XXI. Qual que era a oposição? Qual que era o objetivo? O que se imaginava? A sociedade já se satisfazia, porque agora nós já invadimos, né? E qual que era o parâmetro naquela primeira década do século XXI? Para você saber se estava tendo resultado ou não. Sentença. O juiz condenou isso aí que você entrou. Você investigou e você entrou com uma ação, né? Investiguei e entrei com ação. E aí, o judiciário deu ganho de causa? Deu. Nossa, isso era o parâmetro. Naquela década, naquele jeito. E lá se foram já uns bons anos nisso, né? O parâmetro era esse e era isso que se cobrava à época. Veio segunda década de 2000 do século XXI. Hoje, qual é o parâmetro que a sociedade tem de efetividade? A sociedade hoje é o simples. Ela assiste televisão, para quem não sabe, tá? Então, e na televisão, para quem também não costuma assistir, ela demonstra o seguinte, tem muita corrupção. Se tem muita corrupção, qual que é o raciocínio que a sociedade faz? É que tem muito corrupto, não é? Logo, o que a sociedade espera dos órgãos de justiça? O que ela pergunta para os órgãos de justiça? Quantos desses corruptos estão sendo punidos? Porque corrupto tem bastante, doutor juiz, doutor promotor. Se não está tendo bastante punido aqui, é porque alguma coisa está errada aqui. Então, essa é a grande diferença hoje. E detalhe, o que sai na televisão? Na televisão sai que estão desviando milhões e milhões de dinheiro, não é isso? Pois muito bem, doutores, operadores do direito. Quanto que vocês já conseguiram? Porque na televisão está falando que tem muito corrupto e que tem muito dinheiro desviado. Lógico que eu quero saber, além de quem está sendo punido, quanto já trouxe de volta? Aí eu adoro aquela colocação, que essa é magnânima, né? Já consegui a indisponibilidade de tantos milhões. Aí eu falo, tá indisponível pro erário, tá indisponível pro rapaz também. O que a sociedade hoje ela quer. Na primeira década o pessoal já ficava feliz com a indisponibilidade. Hoje a sociedade ela quer saber o seguinte, dos corruptos que nós temos aí, quantos já foram punidos? Quanto do dinheiro que foi desviado, os órgãos de justiça desse Brasil já conseguiu trazer para os cofres públicos? Porque se nós não atentamos ainda para um detalhe muito importante, hoje existe uma coisa chamada Portal da Transparência. Eu consigo com muita facilidade saber quanto custa o gabinete de uma defensoria, o gabinete de uma promotoria, o gabinete de um juiz, o gabinete de qualquer órgão público. E na hora que começar a fazerem a conta, se nós não tivermos de fato os números para mostrarem do quanto estão tendo efetividade no nosso trabalho,
cobrança começará a chegar. Mas voltando aqui à legislação. O que nós encontramos, então, na legislação, na lei da improbidade empresarial e na lei das organizações criminosas? Avanços importantes e que representaram efetivamente a possibilidade de mais alguns saltos. Primeiro, na lei de improbidade empresarial, podemos agora ingressar com os processos e obtermos algumas sanções de natureza civil, inclusive através do judiciário, e algumas, inclusive, passíveis de serem aplicadas tão somente através de atos da administração pública, na esfera administrativa tão somente. E trouxemos aqui, surge um novo paradigma, o acordo de leniência, que é efetivamente um acordo, mas com viés de instrumento de investigação. E temos a lei das organizações criminosas, que já tínhamos uma antes, mas que veio a aperfeiçoar no sentido de trazer maiores detalhes, maiores seguranças às delações premiadas. Tudo isso voltado ao quê, senhores? Ao caminho na construção de tudo o que começou-se a discutir quando um dia sonhamos que isso aqui se tornaria uma república. Tudo isso construímos com um único objetivo: assegurar que todos os cidadãos realmente pertençam e possam se dizer filho dessa nação chamada brasileira. Tudo isso voltado para que, de uma vez por todas, tenhamos condições de dar efetividade e quebrarmos aquilo que se vem arrastando desde que ousamos dizer que aqui não mais teria bailes da corte, desde o momento que ousamos dizer que aqui não mais haveria escravatura. Ou seja, visando quebrar de vez os vícios, as fraudes dos processos eleitorais e buscando de vez a punição daqueles que ousam fraudar também as concessões de obras públicas. E mais, trazer esse dinheiro de volta, que é um dinheiro do povo. No entanto, o que é importante nós temos em mente? Isso tudo que chegamos aqui e que, creio eu, demonstra aos senhores, ou ao menos traz aos senhores a reflexão de que o que nós experimentamos hoje no Brasil não é diferente, senhoras e senhores, do que nós experimentamos há muitas e muitas décadas neste país. Hoje, como no passado, nós temos, sem dúvida alguma, os detentores, seja do poder econômico, seja do poder político, com o propósito de quê? Com o propósito de, por qualquer coisa, se manter ao poder. E como é que nós vamos conseguir quebrar isso? Nós só vamos conseguir quebrar isso no exato momento que nós tivermos a plena consciência e a plena vontade de quê? Que é hora de acabar com a assimilação do rouba, mas faz. Não é possível mais se admitir, em hipótese alguma, que possamos nós sermos complacentes, seja o melhor dos gestores do aspecto de conquistar recursos, mas que ao mesmo tempo utiliza-se do seu status, das suas funções, do seu cargo, das suas prerrogativas, para desviar recursos públicos em sua vantagem ou em vantagem daqueles que o cercam. Não é possível mais, senhoras e senhores, que nós tenhamos a condição ou a coragem de assimilar de que vale a máxima de que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ou seja, não vivemos mais num mundo em que se tem apenas os amigos do rei. O rei nesse país é toda a sociedade brasileira. E nós temos que ter essa consciência. E tudo isso passa necessariamente pelo enfrentamento de uma outra situação que nós temos que, de fato, superar, que é a desigualdade que se encontra aqui arranchada. Uma desigualdade que é importante termos em mente, não é só a desigualdade financeira, é a desigualdade de acesso até mesmo ao conhecimento. Nós precisamos começar a ter a coragem de aceitar que todo cidadão ele tem o direito efetivo a uma educação de qualidade. Porque é através dessa educação que nós vamos ter condições de termos um eleitor com qualidade. Muitos perguntam e falam aqui, a classe política no Brasil é complexa. Bom, a pergunta que eu faço é complicada, perdão. E a pergunta que eu sempre devolvo é o seguinte: eu não conheço ninguém que está num cargo de senador, de deputado, de prefeito, de vereador, de presidente da República, em que
seja por vias transversas, porque era vice, né? Porque algum vai falar aqui, foi golpe, né? E nós aceitamos tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, todos quem os elegeu fomos nós. Ali não tem marciano no Congresso Nacional. Ali tem pessoas que mereceram os votos do brasileiro. E se nós erramos em algum ponto, o nosso único erro reside aonde, senhoras e senhores? Reside na ignorância. E essa ignorância nós só vamos conseguir superar enfrentando essa desigualdade. E a partir do momento que nós tivermos rompido essa cultura da desigualdade, de acharmos que efetivamente é natural nós termos essa distribuição famigerada nesse país, que é natural nós termos essa luta de alguns por uma determinada oportunidade e umas facilidades tantas para outros. É extremamente difícil aceitar isso. Eu vou falar que eu enfrentei essa dificuldade. Eu tenho um filho com 20 anos de idade e entrou tá no 6º período de Direito na Federal, na UFMG. E passou no primeiro colegial e entrou direto, num vestibular extremamente difícil. E eu me recordo muito bem na época do vestibular. A dificuldade que eu tinha de assimilar que ele, de todas aquelas vagas que tinha, ele só ia disputar 20. Ele passou nas 20. Só que eu tinha uma dificuldade de enxergar o quê? Que ele, desde pequenininho, ele tinha frequentado os melhores colégios da cidade. Desde pequenininho, ele já estava frequentando escola de línguas. Hoje ele fala, com 20 anos, além do português, já fala 3 línguas. Então, o mesmo estou vendo com a minha filha. Nós temos que quebrar essa cultura da desigualdade, de não aceitarmos enxergar o outro como igual. Não que isso implique em facilidades injustas a quem quer que seja, em hipótese alguma que não, mas sim na necessidade de nós admitirmos que aqueles, todos que estão inseridos nesse nosso grupo, têm que ter, de fato, oportunidades. E não adianta eu querer, hoje eu entendo completamente, mas confesso a vocês que eu sofri na época. Hoje eu compreendo naturalmente que efetivamente o meu filho, ele tinha muito mais oportunidade, tanto que soube aproveitar e ingressou. Então, essa cultura da desigualdade, nós temos que quebrar nesse país. E é dessa forma que eu procuro trazer os senhores, e aqui encerrando, eu já sei que meus joelhos estão doendo, fico imaginando as costas dos senhores e a cabeça, com o eco da minha fala, mas que vocês já perceberam que efetivamente eu adoro falar, né? E adoro ouvir a própria voz. Pois bem, eu termino com esse poema que, sem dúvida alguma, eu imagino que espelhe com muita clareza o momento que a sociedade brasileira está. Nós estamos num momento, de fato, em que temos que dar mais um passo. É um momento de mais uma travessia, de muitas outras que fizemos no passado e de muitas outras que vamos fazer no futuro. Mas, de uma vez por todas, nós precisamos quebrar esses paradigmas que têm impedido e até vezes feito com que acabemos por dar alguns passos atrás. O momento agora é de travessia. Nós temos que passar para o outro lado e termos a coragem de levar conosco toda a sociedade, para que todos tenham, de fato, a condição de desfrutar desse Brasil. E é daí que vem a importância de termos, de fato, homens públicos, agentes públicos, seja o cargo que esteja, ocupando o mandato que for, desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo as suas funções com honestidade. Uma honestidade não apenas com o próximo, mas com uma honestidade com toda essa nação chamada Brasil. Muito obrigado. Estamos, nesse momento, encerrando a palestra do Dr. José Carlos, né? Nós vamos fazer matérias aqui, né, Vitor Hugo, para o jornal. Vou chamar o intervalo, já já a gente volta aqui, então, com o encerramento da nossa participação. Já já nós voltamos daqui. Intervalo comercial.
todos e uma boa noite. Obrigado. Ok, estamos encerrando a nossa participação aqui direto do Fórum da Comarca da Cidade de Passos, convidando você, amanhã às 11 eu estou no programa esportivo A Bola no Ar, e às 19 horas nós teremos o Jornal Passos ao vivo com muitas informações do final de semana. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela participação de todos que estiveram aqui conosco, nos deram essa grande audiência. Boa noite. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Power Restaurante e Lanchonete. Almoço todos os dias, de 11 às 14 horas. E jantar das 19 às 21 horas. Prato feito mais a salada à vontade por apenas R$10. Sucos, refrigerantes e deliciosos salgados. Experimente também nossa parmegiana. Power Restaurante e Lanchonete. Avenida da Moda, 2650 em Passos, em frente ao CPN. Em breve, happy hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em Passos. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte.